Oiê, tudo bem com você? Quanto tempo faz que eu não gravo um vídeo para postar aqui? Fazia bastante tempo, inclusive, que eu não trazia meu celular para a praia. Eu ando meio insegura, assim, de andar com o celular, enfim. Mas hoje eu resolvi trazer porque fazia tempo que eu não tirava umas fotos desse marzão lindo. Embora eu veja ele sempre, eu gosto de compartilhar com você. E aí eu queria compartilhar também uma reflexão que eu tive aqui hoje durante o meu devocional. Na verdade, algo que Deus falou muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com você. Hoje eu li Lucas 18, foi uma das minhas leituras no meu devocional e foi muito louco, assim, na verdade maravilhoso como Deus falou comigo em cada uma das partes, conectando tudo, né? Lucas 18 conta a história da viúva persistente. A primeira parte do capítulo conta a história da viúva persistente, né? Onde Jesus conta a história de uma viúva que pedia insistentemente para um juiz que não temia Deus que lhe fizesse justiça. E esse juiz, por não querer mais ser importunado, ele resolveu fazer a vontade da viúva. E aí Jesus diz, ouça a história do juiz, né? Se até o juiz que na sua injustiça, por não temendo a Deus, resolveu fazer justiça, que dirá a Deus que ama seus filhos, vai fazer justiça e fazer justiça depressa. E aí em seguida conta a história, fala sobre o rico, o jovem rico que procurou Jesus e aí pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar o reino de Deus. E aí Jesus fala para ele obedecer os mandamentos. E ele diz, eu já obedeço, eu já faço isso tudo. Aí Jesus vai lá e desafia ele, né? Fala assim, então vai lá, vende todos os seus bens e me segue. E aí o jovem fica triste, porque ele tinha muitos bens e obviamente, né? Eu acho que a história não segue, mas claramente o jovem não fez o que Jesus disse ali. E aí Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que inclusive é uma das base de muitas das nossas crenças limitantes em relação à prosperidade e à riqueza. Porque as pessoas esquecem que logo em seguida perguntam para Jesus, mas então quem poderá, né, entrar no reino de Deus? E Jesus diz que para Deus nada é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, né, a gente não pode esquecer, não pode tirar o texto do contexto, mas enfim. Quero fazer as conexões aqui, você vai entender. E aí mais pra frente conta a história de um mendigo cego, que quando Jesus passava, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas começaram a mandar ele ficar quieto, e aí ele foi lá e continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu, né, e pediu para levar o cego até ele, e aí o curou, e ele passou, depois daquilo, ele seguiu Jesus, ele continuou seguindo Jesus. E agora eu quero contar minha reflexão, né? Na verdade começou pela história, por essa última história. O que me chamou a atenção foi que o cego gritou. Ele não falou, ele não pediu para alguém, não, ele gritou da onde ele estava, o que ele podia fazer, ele gritou, as pessoas mandaram ele ficar quieto, ele continuou gritando. E Jesus ouviu e deu a ele a visão. E não só a visão, e aí para mim fica muito mais claro ali também que Jesus não só deu a visão física, mas deu a visão espiritual, porque depois daquilo o cego passa a segui-lo, né, e louvar a Deus. Então ele também ganhou ali a visão espiritual, né? Teve seus olhos espirituais abertos. E aí um ponto que me chamou a atenção, né, que Deus falou muito comigo
você não está gritando o suficiente para os seus objetivos. Será que você quer tanto assim? O cego queria muito recuperar a visão, né? Ter visão. E aí, por conta disso, ele gritou, ele insistiu, ele não deu ouvido às pessoas que mandavam ele ficar quieto. E aí eu comecei a pensar, e Deus me fez pensar que, assim, quanto eu não estou dando ouvido, muitas vezes não as pessoas ao meu redor, porque, assim, graças a Deus eu tenho pessoas que sempre me impulsionam, mas eu estou dando ouvido à minha voz interna, dizendo pra mim, não, isso é bobeira, não, isso nunca vai acontecer pra você, isso é impossível, isso é impossível. Aí Jesus me levou para passagem que diz, né, que para Deus nada é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí, para completar, né, a minha reflexão, eu fui exortada, fui, vamos dizer assim, constrangida, porque eu já usei muitas vezes a passagem da viúva para pedir a Deus justiça. Né? Tipo, me sentindo injustiçada. Por que que eu não recebo a minha bênção? Por que que todo mundo, por que que pra todo mundo e pra mim não? E aí Deus me levou pro nome da história ali, que é a viúva persistente. E aí eu percebi que eu sempre me coloquei, sempre não, porque agora agora é diferente. Mas eu vinha me colocando, né, durante muito tempo na posição de vítima, não de persistência, né? A história da viúva não é para contar a história de uma vítima, de uma pessoa que foi injustiçada. E era assim que eu me colocava perante Deus, como uma pessoa injustiçada, porque eu não recebia a minha bênção. Mas a história da viúva não fala sobre uma pessoa injustiçada, ela fala sobre uma pessoa persistente, que não desistiu de receber aquilo que lhe era direito, aquilo que ela desejava, aquilo que ela precisava. Então ela foi lá e persistiu. E aí eu percebi, né? Deus me confrontou muito forte com isso. Você sempre se pôs na posição de vítima, de injustiçada, nunca na persistência, nunca insistiu com persistência. E aí eu queria aproveitar essa minha reflexão para te fazer refletir. O quanto você está persistindo, o quanto você está lutando realmente pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, por aquilo que Deus tem para você, pelo seu chamado, e o quanto você está dando voz, né, às vozes da sua cabeça que diz para você que não é possível, que não vai acontecer, quanto que você está dando ouvidos para essas vozes, ou para vozes das pessoas que falam para você, isso aí não vai dar certo, não é assim. A gente precisa entender que é um processo. E aí, só para completar, eu creio que Jesus, antes mesmo daquele mendigo cego gritar, Jesus já ouviu o que ele queria. Jesus sabia, Jesus conhece, né? Deus conhece cada um de nós, nas nossas necessidades, antes mesmo de falar. A gente não precisa falar, porque Deus sabe tudo que a gente precisa, mas é no clamar, é no pedir, é no buscar e no fazer também a nossa parte, que Deus vai nos lapidando, nos moldando, nos ensinando, nos transformando, né? Então, eu creio que a primeira vez que o cego gritou lá, Jesus já sabia muito antes dele gritar que ele queria ser curado. Mas Jesus deixou ele gritar e insistir, em persistir, porque nesse processo ele estava lapidando essa pessoa para uma vida melhor, para evolução, porque a gente está aqui nesse mundo para evoluir, para um dia nos encontrarmos com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Então, eu queria deixar essa reflexão. Você está persistindo? Eu não estava, mas agora eu tô. E pretendo assim continuar. Eu queria deixar essa pílula de reflexão para você nesse dia, nesse domingão maravilhoso. Não sei se você vai assistir esse vídeo no domingo, mas aqui é domingo, neste momento. Eu estou com esse marzão lindo de fundo aqui. E eu espero que de alguma forma essa reflexão tenha te ajudado também aí, ok? Um beijo e até o próximo.